Graças a Deus, quero também nesta noite cumprimentar os irmãos presentes, na graça e na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E também aos nossos irmãos de casa que nos ouvem nesta noite por via internet, né? Que o Senhor também possa estar alcançando você com sua mão de poder, com a sua mão de glória, né? E nesta noite estamos aqui incumbidos de trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo, da qual nós fomos convidados, né? E temos aqui uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. O Senhor nos colocou no nosso coração nesta noite, é uma palavra conhecida, creio eu, de toda a igreja, mas a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela se renova a todo instante, a todo momento, né? Se o Deus que nós servimos colocou esta palavra ao meu coração, tenho eu certeza que nesta noite alguém está necessitado desta palavra. Glorificado é o nome do Senhor. Segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 8, e o versículo de número 40, nós estamos aqui meditando em alguns versículos e estaremos falando aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo de número 40, vai nos dizer da seguinte forma: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, que quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava uma grande multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastado com os médicos todos os seus bens, gastado com os médicos os seus haveres, e por nenhuma puderam ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: Quem é que tocou? Disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheço que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostou-se até ele, declarando-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarará. Glorificado é o nome do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Glorificado é o nome do Senhor. Nesta noite nós estamos aqui diante de uma palavra, né, que é uma palavra conhecida de todos nós. Uma palavra a qual o Senhor Jesus Cristo, na sua caminhada na face da terra, né, a Bíblia nos diz que grandes milagres Jesus operou, grandes coisas Jesus Cristo fez, né? E este acontecimento, este fato verídico que aqui aconteceu, foi mais uma vez feito por Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus atravessava o mar da Galileia e foi recebido em Cafarnaum, ali por uma grande multidão, como nós lemos no texto, né? E a Bíblia diz que ali tinha um homem, diante daquela multidão, dentre aquela multidão, chamado Jairo. A Bíblia nos fala que este homem, ele era chefe da sinagoga, né? Era alguém que pertencia ali à sinagoga, era alguém ali de poder,
Era alguém que era muito conhecido naquela região. Mas a palavra de Deus nos fala aqui nesta noite, que aquele homem foi ter com Jesus. A Bíblia diz que ele prostra diante de Jesus e implora para que o Senhor vá com ele até a sua casa. Porque a Bíblia diz que ali ele estava, porque ele tinha uma menina, uma filha, de 12 anos aproximadamente, que estava à beira da morte. Essa menina estava prestes a morrer, e Jairo, desesperado, porque era a única filha que ele tinha, ele vai até o encontro de Jesus, ele vai até o encontro do mestre. Mas a palavra nos diz que no meio desta conversa entre Jesus e Jairo, Jairo convida Jesus até ir à casa dele, e como nós lemos no texto, uma grande multidão sempre acompanhava Jesus. Sempre quando ficava sabendo que Jesus estaria passando por ali, multidões estavam ao seu redor, porque eles gostavam de ouvir os ensinamentos que Jesus ensinava, a palavra que Jesus tinha, porque Jesus tinha a palavra perfeita, Jesus tinha a palavra de cura, Jesus tinha a palavra de salvação. E a Bíblia nos fala que aquela multidão estava ao redor de Jesus, para ver Jesus, para poder estar presente ali com ele. E ali a palavra de Deus nos fala que diante aquela multidão, aparece no meio daquela multidão uma mulher, que a Bíblia vai nos dizer que esta mulher sofria de uma enfermidade, de um mal, um fluxo de sangue. Fazia 12 anos que esta mulher estava sofrendo. E aqui nós podemos pensar junto nesta noite, como pode alguém sofrer de uma enfermidade, um fluxo de sangue, por 12 anos, e esta pessoa não vinha a falecer ou a morrer? Porque segundo a Bíblia diz que aquela mulher sofria com este fluxo de sangue direto. Glorificado é o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus nos fala que ela, ao ficar sabendo que Jesus ia passar por ali, ela falou assim consigo mesma: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Glorificado é o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que ali havia uma grande multidão, um povo que apertava Jesus. Nós aprendemos aqui nesta noite uma lição para a nossa vida, com o testemunho desta mulher. Aquela mulher, ela olha e vê uma multidão à sua frente. Aquilo poderia se tornar um obstáculo para ela, e ela simplesmente parar por ali, e não mais querer ir até Jesus. Mas porém, ela não olha por aquele obstáculo, ela não vê aquela multidão como um empecilho para não chegar até Cristo, e tocar na hora do seu vestido. Ela faz o que é necessário fazer, para chegar até Jesus, para tocar nele. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Ela ouviu falar que Jesus tinha virtude, que Jesus tinha poder, que Jesus curava, que Jesus, aonde ele estava, o cego via, o mudo falava, o paralítico andava. Então ela brota em seu coração uma esperança, porque a palavra de Deus nos fala que aquela enfermidade, aquele fluxo de sangue que aquela mulher tinha constantemente, nós todos sabemos que a Bíblia diz que aquela mulher com este fluxo de sangue, ela era excluída da sociedade, era uma pessoa que não poderia se misturar com os demais, porque, segundo a lei judaica, aquela mulher estava impura. E tudo que ela tocava se tornava impuro. Então ela não frequentava a sociedade.
ela não estava no meio da sociedade, ela não estava junto com seus familiares. A Bíblia não revela, não fala o nome dessa mulher, nem sua idade. Mas a Bíblia nos afirma aqui nesta noite, que aquela mulher vivia excluidamente. Por quê? Porque ela diante da sociedade era uma pessoa impura. Mas quando ela fica sabendo que Jesus vai passar naquele lugar, aquela mulher, ela se impulsa no seu coração. Ela crê que se ela somente tocar nas vestes de Jesus, ela era curada. Nós olhamos aqui para esta palavra nesta noite e vemos, aquela mulher, a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha. Todos os bens materiais que ela poderia ter, ela tinha injetado para ser curada. Ela tinha injetado, ela tinha gastado com médicos para ter a cura para o seu corpo físico. Mas a Bíblia nos diz, glorificado é o nome do Senhor, que nada daquilo adiantou. Nenhum daqueles médicos pôde ajudar aquela mulher. Por quê? Porque a sua situação era difícil. Somente a mão do Senhor, somente um milagre da parte do Senhor poderia mudar a situação dela. Ela já estava sem perspectiva. Ela estava sem perspectiva de poder alcançar alguma coisa. 12 anos já havia se passado, puro sofrimento. Será que nós conseguimos imaginar o quanto aquela mulher padecia? O quanto aquela mulher sofria? E nesta noite, o Senhor nos ensina, através da sua palavra, que muitas vezes nós paramos no primeiro obstáculo que existe em nossa frente. Muitas vezes nós desistimos de buscar aquilo que o Senhor tem para nós, no primeiro obstáculo que nós temos pela frente. E nesta noite a palavra de Deus nos mostra e nos revela aqui, aleluia. Talvez você não esteja passando por este mesmo problema. Talvez você não esteja passando por esta mesma causa que aquela mulher estava passando. Mas talvez você está nesta noite precisando de um milagre da parte do Senhor. O que eu não sei qual é o milagre você pode estar precisando. Mas tenha certeza que se nesta noite você abrir o coração para Jesus, que se nesta noite você verdadeiramente estar aqui nesta casa, neste lugar, para sentir a sua presença e ser tocado ou tocar nele, você vai alcançar aquilo que você tem procurado. E o interessante, nós olharmos para esta palavra, que nós vemos que ali Jesus tinha um propósito. Jesus não curou, aquela mulher não foi curada simplesmente para que a sua enfermidade fosse curada para o seu corpo físico. Mas Jesus, além de um milagre físico, Jesus tinha um propósito de salvação para a vida daquela mulher. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia diz então que ela vai entre aquela multidão, apertada, se apertando, e chega até a orla da veste do mestre. A orla da veste do mestre, a Bíblia diz que está embaixo. É embaixo, a orla da sua veste fica embaixo. E ela precisa descer para tocar. Se nós analisarmos a palavra do Senhor nesta noite, ela precisou não somente enfrentar a multidão, mas ela precisou chegar até os pés de Jesus. Nos mostra uma coisa, esta palavra de Deus nesta noite. Para nós alcançarmos milagre da parte do Senhor, é necessário descer, é necessário se humilhar, é necessário se humilhar na presença dEle. Aquela mulher desce e ela toca, e a Bíblia diz que quando ela toca, ela tem, aleluia, aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue parado instantaneamente. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para instantaneamente.
Porque a Bíblia nos fala que quando ela toca em Jesus de uma forma diferente. A Bíblia diz que Jesus parou e falou: alguém me tocou. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós podemos imaginar nesta noite uma multidão ao lado de Jesus, um grande povo ao lado de Jesus. Qualquer um poderia tocar em Jesus e não poder ser identificado. A intenção daquela mulher era tocar no Mestre, ser curada e pegar o seu caminho novamente, e sair novamente. Mas a palavra de Deus diz que quando ela toca, Mestre para, porque ele fala: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, aleluia. Eu senti que de mim saiu poder. Só Jesus tem poder para transformar, só Jesus tem poder para curar, só Jesus tem poder para salvar, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro, que estava junto com o Mestre, com Jesus, ele indaga, ele interroga Jesus dizendo: Mestre, mas a multidão te oprime, quantas pessoas tem aqui? Quantas vidas tem aqui? E o Senhor pergunta: quem te tocou? Qualquer um poderia te tocar. Mas a Bíblia diz que Jesus fala para ele: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aquele toque daquela mulher não era um toque comum, era um toque especial. Era um toque de alguém que tinha fé para receber. Era um toque de alguém que precisava de um milagre, que precisava de uma cura, de uma mudança de vida, porque ela estava ali, diante daquela sociedade, no meio daquele povo, olhando para a sua vida e pensando: eu estou impura, vou tocar no Mestre, e vou sair rapidamente para não ser vista. Podemos imaginar desta forma: vou sair para não incomodá-lo. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus reconhece aquela mulher. Jesus reconhece que ali tinha alguém tocado nele, porque tocou de forma especial. E a Bíblia diz que ninguém se revela. Então não sobra nada para aquela mulher a não ser chegar diante do Mestre e se revelar diante de toda aquela multidão. A Bíblia diz que ela se coloca diante dos pés do Senhor. Ela se coloca diante de Jesus e o adora e fala e prostra diante dele e diz: foi eu que te toquei, Mestre, ou Senhor, foi eu quem te toquei, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. 47, o verso 47 diz assim: e tendo vendo a mulher que não podia ocultar ou esconder, se aproximou-se tremendo, e prostrado-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado. Ali nós vemos que aquela mulher, ela não tinha simplesmente, ou ela não precisava simplesmente da cura física, mas também através do reconhecimento de Jesus Cristo, aqui, através da revelação, quando ela se revela ao Senhor, ela mostra ali diante daquela sociedade, e Jesus também, ao reconhecê-la, mostra diante daquela sociedade, que ela estava livre daquele mal. Ela estava livre. A partir daquele momento, ela estava livre. Ela poderia, a partir daquele momento, viver em sociedade. Ela poderia andar no meio do povo. Ela poderia conviver novamente em sociedade, porque ela foi reconhecida ali, e o Senhor Jesus Cristo demonstra e fala para ela: filha, filha. Jesus chama ela de filha, e diz: filha, vai em paz, porque a
tua fé te curou. Você está livre deste mal através da sua fé. Glória a Deus. É interessante nós olharmos para esta palavra nesta noite e vermos o quanto Jesus é bom. E vemos o quanto Ele é maravilhoso. Quando Ele entra na vida do homem, Ele transforma a vida. Quando Ele entra na vida do ser humano, Ele muda a vida do ser humano. Se nós olharmos, aquela mulher não tinha mais perspectiva de vida. Mas quando Jesus entra nela, entra em sua vida, Ele traz esperança novamente para ela. Ele traz esperança novamente para ela, esperança de vida, o que ela tinha perdido há muito tempo. Mas ela é restaurada novamente, ela é curada daquele mal a qual tanto tempo ela sofria. Mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, a Bíblia nos diz que Ele purifica aquela mulher. A sua bênção foi completa, a bênção dela foi completa e ela recebe a cura, o milagre para a sua vida. Glorificado é o nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, para a nossa vida não é diferente. Talvez nós não passamos por esta dificuldade, esse problema a qual é o mesmo ela passava, mas talvez você pode estar enfrentando um problema que para você não tem solução, que para você não tem jeito. Mas eu te digo nesta noite, sobre a palavra de Deus, há jeito. Há jeito. Esse a qual escreveu, esse a qual está dizendo nesta noite na tua palavra, se chamado Jesus Cristo, para Ele não há impossível. Para Ele não há impossível, não há causa para Ele que Ele não possa fazer milagre, que Ele não possa mudar. E nós olhamos para a história desta mulher e vemos, aleluia, o grande milagre feito na vida dela. Glorificado é o nome do Senhor. Por isso que quando você recebe do Senhor uma bênção, você nunca pode ocultar para si mesmo. Nós temos a obrigação e a incumbência de contar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Porque se esta mulher não fosse naquela noite, naquele dia, e se ela não tivesse marcado a sua história aqui na sua palavra, nós hoje não estaríamos falando deste milagre a qual Jesus fez na vida dela. Glorificado é o nome de Jesus. Mas através do testemunho dela, daquilo que Jesus fez na vida dela, hoje nós estamos aqui falando por quê? Porque ela continuou anunciando ali o que Jesus tinha feito na vida dela. E nós também temos que ser desta maneira. Aquilo que recebemos do Senhor não podemos nos ocultar para nós. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Digno de honra, glória ao Senhor. Mas nós olhamos para esta palavra e vemos que essa mulher, ela entra nessa cena, mas ela entra em segundo plano. Jesus estava ali tratando com um homem chamado Jairo. Glória a Deus. E quando Jesus está ali conversando com esta mulher, que tudo isso acontece, Jairo está esperando, porque ele convida Jesus para ir até a casa dele, porque lá tinha uma menina, filha dele, que estava morrendo à beira da morte, e ele está aguardando Jesus dialogar com aquela mulher, fazer ali aquele milagre, e ele espera pacientemente pela presença de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele estava ali com Jesus, chega uns dos seus criados e diz para ele: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, a sua filha está morta. Aleluia, glória a Deus. Não incomode mais o mestre, a menina já está morta. Nós podemos olhar para a palavra de Deus nesta noite e vemos, Jairo chegou primeiro do que aquela mulher. Jairo chegou primeiro. Se nós fôssemos olhar, quem tinha que ser atendido primeiro pelo milagre seria Jairo. Mas o milagre acontece na vida da mulher e Jairo espera o seu momento. Jairo espera o momento. E a Bíblia fala que quando aquele homem chegou e deu aquela notícia para ele,
o Senhor só diz para ele: não tenha medos, crê somente. Crê somente. Jesus fala para ele: crê somente. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas podem ter chegado para você e ter dito para você: não tem jeito, este problema seu não tem solução, esse parente seu não tem solução, ele vai morrer nas drogas, ele vai morrer na perdição. Mas Jesus fala: tem jeito. Jesus fala para você nesta noite: tem jeito ainda, há solução para este problema, há solução, há milagre ainda pela parte de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus fala para ele, não, Jesus fala para ele: não temas, crê somente. A Bíblia diz que Jesus então retoma o seu caminho, juntamente com Jairo, porque Jairo estava levando Jesus para a sua casa. E Jesus vai e chega até a casa de Jairo. E quando ele chega à casa de Jairo, ao caminho, à beira da porta, a Bíblia diz que ele encontra lá grandes pessoas que ali estavam chorando, mulheres que ali estavam chorando, porque a filha dele estava morta, a menina já estava morta, e eles estavam chorando. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala para eles: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão planteando? Se esta menina apenas está dormindo. Glória a Deus, aleluia. Esta menina apenas está dormindo. A Bíblia diz que eles sorri de Jesus, ele sorri do mestre. Mas aquele povo que ali estava, muitos deles não conhecia com quem eles estavam falando. Com quem eles falavam era Jesus. Era alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Era alguém que tem poder para transformar vidas. Era alguém que tinha poder para ressuscitar mortos. Era alguém que tem poder para entrar na vida do homem e mudar a situação. Não foi assim que ele fez, aleluia, com Lázaro. 4 dias que Lázaro estava morto. Não foi isso, foi só uma palavra de Jesus. E o que aconteceu com Lázaro? A Bíblia diz que ele sai de dentro daquela tumba, enrolado em panos. E ele sai e ali se coloca. Por quê? Porque a palavra de Jesus é quem tem o poder. A palavra de Jesus tem poder. A Bíblia diz então que Jesus retira aquele povo que ali estava e leva com ele somente os seus que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. A Bíblia nos fala que Jesus leva com ele aqueles que ali estavam, a mãe e o pai da menina, e chega até aonde a menina estava. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Jesus dá uma ordem para aquela menina, uma palavra, Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te e anda. Glória a Deus, levanta-te. Era a frase que o pai dela falava todo dia para ela: Talita, levanta, levanta, todo dia pela manhã. Jesus vai lá e fala a mesma coisa. Irmãos, nós olhamos nesta noite a autoridade que tem na palavra de Jesus. É a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que salva, é a palavra que traz vida, é a palavra que regenera, é a palavra que transforma o coração do pecador, é a palavra que faz o homem se arrepender dos seus pecados e vir para Cristo. O poder está na palavra. A palavra de Deus na vida de Jesus naquela hora. A palavra na boca de Jesus fez com que aquela menina se levantasse e seu pai, Jesus pega ela pela sua mão e entrega na mão do seu pai. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhamos para esta palavra nesta noite e vemos que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, nada mais fica igual era. Aquela menina estava morta. Jesus entra e traz vida.
Aquela mulher estava enferma, sofrendo há 12 anos, pelo aquele fluxo de sangue. Jesus entra e traz cura e traz salvação da sua alma. Glória a Deus, aleluia. E nós, na nossa vida não é diferente. Nós também não estávamos igual aquela mulher, com aquele mesmo problema. Mas nós estávamos de que forma? Nós estávamos doentes neste mundo. Nós estávamos doentes no pecado. E Jesus fez o que comigo e com você? Jesus foi lá e nos entrou na nossa vida e nos tirou do pecado e nos trouxe para uma vida nova. Porque outrora nós estávamos mortos para isso, nós estávamos mortos diante do Senhor, vivendo uma vida desagradável para o Senhor, para este mundo, vivendo neste mundo. Mas Jesus, com seu amor imenso, o nosso Deus soberano com seu amor imenso, Ele entregou o seu Filho unigênito lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, aleluia. Nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos condenados à morte, mas Jesus, aleluia, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade de hoje estarmos aqui, para glorificar e exaltar e enaltecer o teu nome, que é santo e poderoso, que é digno de toda honra e toda glória. Por isso eu falo para você nesta noite, não desista, não pare diante da dificuldade. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, e ela foi alcançada, curou o seu corpo físico, e deu salvação da sua alma. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar, Deus tremendo. O que eu aprendo nesta noite com esta palavra? Que nós temos que continuar falando de Jesus, seja no nosso trabalho, que nós temos que continuar falando de Jesus, seja em qualquer lugar que for, porque esta mulher só alcançou cura e salvação, porque ela ouviu falar de Jesus, aleluia. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo de número 38, a Bíblia diz que quando Pedro chega até a casa de Cornélio, e vai ali atender o chamado, aleluia, uma revelação da parte de Deus na vida de Cornélio, ele vai lá atender e prega a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Cornélio é alcançado, toda a sua família, e a Bíblia diz que ali Pedro também precisou esclarecer aquela cena, aquilo que ali havia acontecido. E a palavra de Deus nos fala aqui nesta noite, Lucas capítulo 10 e o versículo de número 38. Atos capítulo 10 e o versículo 38. A Bíblia vai nos falar que Pedro, eles recitam esses versículos que está aqui nesta noite. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, aleluia. Certamente esta mulher, ela ouviu falar destes feitos de Jesus. Certamente esta mulher, ela ouviu falar da profecia de Isaías, capítulo 61 e o verso 6, que o Espírito de Deus está sobre mim, aleluia. E Lucas também capítulo 4 e o versículo 2, ele vai dizer, glorificado é o nome do Senhor. Capítulo 4
de Lucas, o versículo 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito, só deixa eu me atualizar aqui. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 17, a partir do verso 17 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviar-me a cura aos quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôs em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tomando-o da Luei, o ministro, assentou-se, os seus olhos de todos na sinagoga estavam afitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpre essas escrituras em vossos ouvidos. Aleluia. Foi desta palavra que aquela mulher ouviu. Foi esta palavra que aquela mulher ouviu. E aqui Jesus testifica disso, dizendo: hoje as escrituras se cumprem aos vossos ouvidos, aos vossos olhos. Hoje se cumpre as escrituras. Porque, aleluia, aquele a qual o profeta Isaías tinha anunciado, lá no livro de Isaías 61, a Bíblia nos fala, e aqui nesta noite, Jesus mostra, e Ele fala, aqui se cumpre as escrituras. Irmãos, olhamos para esta palavra nesta noite, e temos que continuar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Temos que continuar anunciando a sua palavra, aleluia, porque é a única forma das vidas ser alcançada, daquele que ainda não conheceu Jesus, conhecer. Aquela mulher alcançou salvação, porque ela, aleluia, ouviu falar de Jesus. O Senhor nos chama nesta noite para esta missão, para continuar falando do seu amor, para continuar falando das suas boas novas. A palavra de Jesus, ela é simples, pura, verdadeira e eficaz. E tenho eu certeza no meu coração nesta noite, aleluia, que o Senhor está tratando conosco aqui nesta noite através da sua palavra. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dEle. Fique com esta palavra ao seu coração nesta noite. Não desista. Não desanime e não pare diante dos obstáculos. Creia no Senhor. Creia nas suas promessas. Creia naquilo que Ele te colocou nas tuas mãos. E continua perseverante, lutando em prol da sua palavra e do seu reino. Com a permissão do pastor, gostaria que a igreja do Senhor se colocasse em pé nesta noite. Quero aqui dirigir uma oração juntamente com os irmãos. Esta foi a palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração nesta noite. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite, louvar ao seu nome, aleluia. Fecha os teus olhos, ligue o teu pensamento ao trono da graça. Soberano Deus, eterno e altíssimo Pai que estás no céu, queremos nesta noite te agradecer por a tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui, ó Pai. Senhor amado, eu tenho certeza, Pai eterno, que o Senhor está falando ao coração da tua igreja.
Senhor, nós nesta noite estamos alegres, ó Deus, atento à tua voz, ó Deus, em tudo quanto o Senhor fala conosco. Pai querido e santo, está diante de ti a tua igreja amada e bendita, que nesta noite, Senhor, saiu do seu lar e veio aqui, ó Pai, para cultuar um culto racional à tua presença, Deus. Pai, por isso te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, a qual o Senhor colocou ao meu coração, possa produzir fruto no coração de cada um que está aqui, que o meu irmão, que a minha irmã não venha parar diante da dificuldade, mas que ele possa crer no milagre, que é na cura, na bênção e na libertação. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor me deste nesta noite. Pai amado e santo, em nome do Cristo vivo, eu te adoro, te exalto, te enalteço com toda a minha força, meu Pai, e te peço, muito obrigado. Fica com a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor, guarda cada um de nós, sustenta cada um de nós pela tua misericórdia, porque é só a tua misericórdia que nos sustenta. A razão de nós estarmos aqui é porque a tua misericórdia nos alcançou. A razão de estarmos aqui é que a tua misericórdia continua reinando em nossa vida. Não é porque somos bons, é porque o teu amor é infinito e a tua bondade e misericórdia dura para sempre em nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço e assim te louvo, para a honra, glória e adoração do seu nome. Amém e graças a Deus.